Olá, sejam bem-vindos a essa transmissão ao vivo. Meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado e hoje nosso objetivo aqui é trazer uma proposta diferente, né? Já tem um tempinho que eu estou sem fazer transmissões ao vivo aqui e resolvi trazer um conteúdo bem bacana para vocês, pelo qual eu possa compartilhar um pouco do provimento 65 do CNJ. O meu objetivo aqui com esses conteúdos é ajudar advogados a dominarem a regularização de imóveis sem a utilização do Poder Judiciário. Nós sabemos aí que a máquina pública, em grande medida, tem diversos percalços aí que atrapalham a resolução dos nossos clientes. Então nós temos a via extrajudicial para que isso possa ser possível. E pensando na uso capião extrajudicial, nós temos que necessariamente utilizar do provimento 65 do CNJ. Então a ideia que eu trago aqui a vocês é uma série de lives pela qual nós possamos conversar sobre o provimento 65 do CNJ e eu vou falar aqui de todos os artigos, tá? E nessa transmissão de hoje nós falaremos do artigo 1º ao 3º, tá? Serão 7 transmissões ao vivo, transmissões que eu vou fazer e todas na terça-feira. Tá? Já fica o convite aqui, caso vocês tenham interesse, compareçam aí para que vocês possam estar estudando isso comigo, beleza? Tô vendo aqui algumas pessoas, manda um salve, Vicente, fala Vicente, bom cara, sumiu da gente aí, Vicente que trabalhou conosco aí, Camila, Felipe Macedo, sejam todos bem-vindos aí, bora lá. Pessoal, esses conteúdos aqui são conteúdos direcionados a advogados que pretendem regularizar imóveis através da uso capião extrajudicial, ok? E eu não poderia deixar de mencionar que, embora nós estamos trabalhando aqui com o extrajudicial, este não é o único caminho para que possa resolver a demanda do cliente no que se refere à regularização de imóveis. O caminho da via extrajudicial ele é muito mais célere, é muito mais rápido, porém, não é o único. Se houver algum empecilho aí na via administrativa, nós temos o Poder Judiciário para recorrer e poder resolver as demandas. Tá certo? Então, nessa transmissão aqui, nós falaremos do artigo 1º ao 3º do provimento 65 do CNJ, que é uma série de lives que eu criei com o título Caminhando pelo provimento 65 do CNJ. E essa que você está agora é a parte 1, ok? Então vamos dar início, pessoal, sem mais delongas aí, para não cansar os senhores e também para a gente ser mais prático. É um conteúdo que, de fato, eu não gosto de enrolar tanto, porque, de fato, não há muito o que mencionar. É ler o artigo, interpretar e, de fato, aplicar isso na sua advocacia. Ah, Lucas, mas o provimento 65, ele é bem claro e é só o advogado ler o provimento que ele consegue advogar. Aí que você se engana. Porque, embora o provimento, ele tenha como objetivo orientar os advogados no procedimento de uso capião extrajudicial, e não só os advogados, mas também os registradores e demais profissionais que atuam no procedimento administrativo de uso capião, ele não é sequencial. Entende isso? O provimento ele vai do artigo 1º ao 27º, mas ele não é sequencial. Você não consegue pegar um procedimento e ir do passo 1, 2, 3 e 4 e concluir. Tem hora que você tem que ir lá no final do provimento para resolver uma situação do seu cliente e voltar no início porque exige uma determinada situação. Então, o objetivo dessa série de lives é exatamente trazer para você procedimentos práticos para que você possa adequar a realidade do seu cliente ao provimento. Porque tem muitos advogados que vêm a mim e dizem que não entendem alguma situação do provimento. Então, o objetivo é esse. Deixei bem claro aqui para você. Já fica o convite para que você esteja conosco aqui toda terça-feira, né? Pelo menos nas próximas terças-feiras, que serão 7 terças-feiras com esse título, com a mesma live, com o mesmo assunto, até a gente zerar o provimento 65. E mais para frente eu trago mais assuntos referente à regularização de imóveis também e que nós possamos ter situações que nos beneficiem, né? Porque o conhecimento ele é o que vai transformar a maneira de você prestar o serviço para o seu cliente. Então vamos lá, pessoal? Vamos lá. Artigo 1º. Ele estabelece diretrizes para... Eu estou lendo o provimento 65 do CNJ, ok? Eu vou ler, vou comentar e a gente vai falar algumas questões aqui específicas e práticas. Artigo 1º.
Estabelecer diretrizes para o procedimento da usucapião extrajudicial no âmbito dos serviços notariais e de registro de imóveis, nos termos do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Pessoal, isso aqui basicamente é só uma introdução ao que de fato o provimento ele visa, que é trazer situações norteadoras para quais profissionais que atuarem no procedimento de regularização de imóveis através da usucapião extrajudicial. E veja que ele faz uma remissão à lei federal, que é a Lei de Registros Públicos. Tá? É fundamental para que você esteja prestando, ou você que atua na regularização de imóveis, você ter conhecimento da Lei de Registros Públicos, porque de fato ela que vai ser o seu norte, ela que vai ser a sua base para quando tiver alguma questão que discuta referente a cartórios, por exemplo. Tá? Principalmente sobre registros públicos, que é o que você pretende com o seu cliente, registrar o imóvel no nome dele. Ok? Beleza, então no caso, veja que o próprio artigo 1º ele faz remissão aos serviços notariais e de registro de imóveis. Então só do artigo 1º você já mata uma dúvida que eu vejo vários advogados vindo até mim perguntar, que é o quê? Quais cartórios que atuam no procedimento de usucapião extrajudicial? Aqui ele fala serviços notariais e serviços de registro de imóveis. Então é o tabelionato de notas e o registro de imóveis. Então, os únicos cartórios que você vai utilizar dentro do procedimento de usucapião extrajudicial. Ok? Artigo 2º. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião formulado pelo requerente, representado por advogado ou defensor público, nos termos do disposto do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, que será processado diretamente no ofício de registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o imóvel usucapiendo ou a maior parte dele. Veja bem que aqui a gente tem que dividir algumas questões porque ele traz muita informação para a gente. Tá? Então, ele já inicia o artigo dizendo o seguinte: sem prejuízo da via jurisdicional, ou seja, não é que agora se torna obrigatório você ingressar com a usucapião extrajudicial, é facultativo. Então, você vai decidir juntamente com o seu cliente qual o caminho que ele quer percorrer para regularizar o imóvel dele através da usucapião, seja judicialmente ou seja extrajudicialmente. Então, ele continua. Reconhecimento da usucapião extrajudicial. Aqui ele traz uma obrigatoriedade, que é a questão de ser representado por advogado ou defensor público, que eu acredito que você já saiba, que será processado diretamente no ofício de registro de imóveis. Então, a gente já traz uma competência aqui exclusiva do cartório de registro de imóveis para processar aquele pedido de usucapião, certo? E aqui ele traz uma situação interessante, que é sobre a questão da competência. Quando o imóvel, por exemplo, uma fazenda, ela tenha como competente 2 cartórios de registro de imóveis. Parte de uma fazenda é o cartório A e parte é o cartório B. Acontece que ele traz aqui para a gente que o cartório competente para processar essa usucapião será o cartório que tiver a maior parte do imóvel. Então, veja bem, se for um imóvel com 50 hectares e tiver, por exemplo, 27 hectares de um lado e 24 do outro, o cartório competente será o cartório que tiver a maior parte daquele imóvel. Tá certo? Então, isso aí você já mata a situação. E aqui nesse artigo 2º, ele traz uma série de parágrafos que a gente precisa comentar também para trazer alguma situação prática aí para você. O parágrafo 1º diz o seguinte: o procedimento de que trata o caput poderá abranger a propriedade e demais direitos reais passíveis da usucapião. Veja bem, a usucapião ela não serve só para requerer a prescrição aquisitiva da propriedade em si. Demais direitos reais também são passíveis de usucapião. Usufruto, o direito de laje, direito de promitente comprador, todos esses direitos reais que trata o artigo 1225 do Código Civil, será passível de usucapião através da usucapião administrativa, através da usucapião extrajudicial. Ok? Parágrafo 2º diz o seguinte: será facultada aos interessados a opção da via judicial ou pela via extrajudicial, dizendo exatamente aquilo que eu havia dito para você. Não é que é obrigatório fazer por um procedimento ou outro. Você vai ter a opção de escolher qual procedimento vai ser mais viável para o seu cliente. Meu cliente não tem condições de arcar com as custas judiciais, aliás, com os emolumentos no cartório, e ele não está preocupado com a situação se aquele procedimento for demorar. Então você requer a usucapião judicial e tenta pleitear uma gratuidade da justiça, por exemplo. Ou se o seu cliente estiver extremamente com urgência para regularizar o imóvel, seja na iminência do falecimento de alguém,
você tem que optar pela via administrativa porque é a via mais rápida. Se o seu cliente está com urgência, você não pode pensar no processo judicial para regularizar aquilo, né? Nós temos aí uma média de mais ou menos 1 ano a 2 anos para regularizar o imóvel através do campeão extrajudicial, se tudo estiver correto. Se estiver muito correto, os documentos estiverem bem redondinhos, é possível a gente regularizar em até menos tempo que isso. Então, dependendo da forma como que você apresenta o requerimento ao cartório e dependendo de como os documentos estão, isso faz diminuir o prazo para se encerrar aquele procedimento. E, obviamente, nós temos que esclarecer o seguinte: a luz campeão extrajudicial ela somente poderá ser requerida quando não há litígio envolvendo as partes. Inclusive, eu estava em contato com um cliente agora à tarde, ele já está com o processo de luz campeão em curso. Na verdade, não é cliente ainda, poderá se tornar um cliente nosso. Ele alegou para mim que já tem um processo de luz campeão tramitando, só que ele estava pensando em subestabelecer para outro advogado. Ele me achou na internet, gostou do que ele viu no YouTube, e ele pretende subestabelecer para a gente. Só que eu estava explicando para ele que não haverá possibilidade de nós tramitarmos aquele procedimento dele na via administrativa, porque há um litígio entre os irmãos. Então, quando há litígio, nem dá para se pensar na possibilidade de requerer aquele procedimento administrativamente, porque o cartório somente irá regularizar aquela situação se não comportar litígio, se tiverem todo mundo em consenso ou na ausência de manifestação de alguma das partes, é tido como concordância e o procedimento vai seguir até o final. Ok? Então, retomando aqui para o artigo 2º, parágrafo 2º, será facultada a opção, então você não tem a obrigatoriedade de escolher alguns tipos de procedimento, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias. Eu estou falando de forma pausada, de forma didática. Essa suspensão será o seguinte, pessoal: se eventualmente o advogado sentir a necessidade de buscar algum documento, ele pode solicitar essa suspensão desse procedimento lá no cartório de imóveis, tá? Por 30 dias, até ele resolver aquela situação, proceder a alguma questão ali que esteja pendente e depois continuar o procedimento, ok? E também tem a opção dele pedir a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Era exatamente o que esse cara que entrou em contato comigo, um possível cliente, né, lá do estado da Bahia, ele queria pedir a suspensão do processo e continuar na via administrativa, só que eu falei para ele que não era viável, porque eu identifiquei, conversando com ele, que haveria a possibilidade altíssima de litígio. Então, não vou fazer meu cliente correr o risco de suspender um processo que está em curso para tentar a via administrativa e sendo que eu tenho ciência da existência de litígio entre os irmãos. Se eu fizesse isso, seria uma irresponsabilidade, porque o cliente vai ter que pagar alguns valores no cartório de imóveis, tabelionato de notas, para chegar lá no imóveis e o imóveis falar assim: não, a gente não vai proceder a sua uso campeão não, porque tem litígio entre as partes. E aí ele vai ter que voltar para a via judicial novamente. Então, de fato, não seria ético e não seria responsável da minha parte orientar que ele pedisse a suspensão do processo. E, de fato, isso somente aconteceria se ele subestabelecesse, né, o advogado lá subestabelecesse para nós, para que nós possamos representá-lo na via judicial. Mas ainda está na fase de prospecção, nós estamos conversando para verificar o que vai acontecer e de analisar o processo lá para ver o que vai acontecer. Mas, enfim, é possível pedir essa suspensão para que seja promovida a via administrativa se você identificar que isso cabe no caso do seu cliente. Ok? Então, beleza. Partindo para o próximo parágrafo aqui, parágrafo 3º, homologada a desistência ou deferida a suspensão, poderão ser utilizadas as provas produzidas na via judicial. Voltando para o caso desse possível cliente meu, o advogado entrou com o processo em 2022. Ele já até passou o número do processo para a gente analisar. Ele entrou com o processo em 2022 e provavelmente, né, de fato ele deve ter feito isso, no primeiro momento que você tem a oportunidade, inclusive na própria petição inicial, juntamente à petição inicial, você junta todas as provas que você tem. Então, pensando numa realidade que o meu cliente, desse possível cliente, ele tinha condições de ir para a via administrativa, nós poderíamos utilizar as provas que já foram produzidas lá na via judicial, aqui na via extrajudicial. Então, se tiver petição inicial, contando todos os fatos ali, é claro que ele vai ter que adequar a petição, mas havendo a petição inicial, relatando os fatos, havendo provas de IPTU, contas de água, energia, internet, algum tipo de melhoramento, benfeitoria que ele tenha feito no imóvel, todas essas provas que já foram juntadas aos autos,
elas podem compor, né, na verdade devem compor, lá no processo administrativo para o cartorário analisar aquela situação. Tá? Porque, veja, seria inviável você solicitar tudo novamente para o advogado, né? Então, se ele já entrou com o processo judicial, você só pede para ele adequar o procedimento, juntamente com a petição inicial, e juntar aquelas provas que já foram produzidas na via judicial. Ok? Então, vamos seguindo. Parágrafo 4º. Eu estou no artigo 2º, tá? Quem estiver acompanhando aí, eu estou no artigo 2º, parágrafo 4º do provimento 65 do CNJ. Não se admitirá o reconhecimento extrajudicial da usucapião de bens públicos nos termos da lei. Isso aqui, pessoal, é só uma chancela aí do que dispõe a Constituição Federal, salvo engano, no artigo 138 ou 139, de que bens públicos não podem ser usucapidos. Tá? Isso aqui só faz a remissão mesmo, a reprodução, para que não haja nenhuma discussão de que a via administrativa possibilitaria o reconhecimento administrativo de bens públicos. Isso não é possível. Tá? Somente chancela aí o que já é da nossa prática da advocacia aí, essa impossibilidade de reconhecimento da usucapião de bens públicos, ok? Pessoal, aqui nós estamos no artigo 3º, é o último artigo que eu vou comentar hoje, né, abrindo essa série de lives aí sobre o provimento 65, que se chama Caminhando pelo provimento 65 do CNJ, e essa aqui é a parte 1. O artigo 3º ele fala exatamente do requerimento, né? E eu costumo falar que na verdade não é um requerimento, é uma petição inicial. Isso para trazer a você uma clareza de que de fato você não vai fazer um requerimento. Você fará uma petição inicial com todos os requisitos do artigo 319 do CPC. Tá? Não pode aqui achar que por se tratar de cartório, por ser um procedimento, entre aspas, mais rápido, mais célere ou mais simples, na verdade, porque de fato o mais rápido ele é. Mas muitos advogados acham que o procedimento em cartório ele é mais simples. Na verdade, eu costumo falar que nos cartórios, o oficial de registro, em grande medida, ele é mais exigente do que o próprio juiz. Porque muita situação no judiciário é mais fácil você outorgar a parte contrária que alegue que você esteja errado do que o próprio magistrado ou seus assessores e assessores em geral ficarem bisbilhotando ali o processo para saber o que está acontecendo. Aqui na usucapião extrajudicial, como não há parte demandada, né, só tem um demandante, ou seja, quem requer o procedimento, o próprio oficial de cartório e os seus prepostos que ficam responsáveis por investigar aquele procedimento ali a fundo para encontrar alguma situação errada, alguma situação que esteja em desacordo com a legislação. Então aqui, o oficial de registro ele vai minuciosamente tentar encontrar algum equívoco ou alguma situação que está em desacordo com a legislação. Tá certo? No caso, então, a petição inicial, ela de fato tem que ser feita de acordo com o que determina o 319. Porque o 319 lá do CPC traz para nós todos os requisitos de validade de uma petição inicial, né? E aqui no artigo 3º ele faz exatamente a reprodução. Vejamos, o requerimento de reconhecimento extrajudicial do usucapião atenderá no que couber aos requisitos da petição inicial estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, bem como indicará. E aqui traz uma série de incisos que são requisitos obrigatórios. Eu já vi advogado ignorar isso aqui, fazer uma petição ou que lá um requerimento de acordo com suas vontades. Pessoal, se vocês seguirem o provimento 65 do CNJ, fica muito simples de apresentar tudo aquilo que o oficial precisa. Tá? A grande dificuldade dos cartórios eu vejo que é tentar demonstrar aos advogados que os requisitos, eles, na verdade, são objetivos. Do procedimento em si, os requisitos são objetivos. Basta você demonstrar que ou fez a tentativa ou apresentou aquilo que determina o provimento 65 ou o 216A da Lei 6.015, que é o que regula também, de fato, a usucapião extrajudicial. Então vamos lá, esses tópicos aqui que eu vou falar a partir de agora devem obrigatoriamente constar na sua petição inicial. Então é inadmissível o advogado apresentar uma petição inicial de usucapião extrajudicial sem conter esses requisitos aqui a partir de agora. Vamos lá. Inciso 1º, a modalidade da usucapião requerida e sua base legal ou constitucional. Você precisa abrir um tópico na sua petição ou pelo menos mencionar, dentro de algum tópico maior,
que aquela usucapião se trata da usucapião ordinária, ou da usucapião extraordinária, ou ordinária com prazo reduzido, ou até extraordinária com prazo reduzido, dependendo se o seu cliente tenha feito realização de obras aí, ou utilize o imóvel para fins de caráter produtivo. Então, e você tem que demonstrar, é claro, a legislação aplicável, se é uma usucapião que tenha como base a lei federal, ou é uma usucapião urbana, por exemplo, que tenha como base a Constituição Federal, tá? Você precisa demonstrar isso aqui. Isso aqui, basicamente, os advogados já fazem, que é mencionar de fato qual é a modalidade da usucapião que você está requerendo. Inciso segundo, a origem e as características da posse, a existência de edificação, de benfeitorias ou de qualquer acessão no imóvel usucapiendo, com referência às respectivas datas de ocorrência. Veja bem, se o seu cliente tem um imóvel e ele pretende requerer a usucapião daquele terreno, só que ele está lá no imóvel, vamos colocar uma situação aqui, há 12 anos. Imagine bem essa situação prática aqui. Seu cliente está no imóvel há 12 anos e ele mora no imóvel, só que ele não tem justo título. Aí ele te procura e você vai na legislação e encontra que na usucapião extraordinária, que é quando a pessoa não tem justo título, se exige 15 anos de exercício de posse e seu cliente tem apenas 12. Só que você observa que seu cliente tenha feito benfeitorias no imóvel. Ele fez benfeitorias, ele mora no imóvel ou, de fato, ele aluga aquele imóvel. Você observa que ele utiliza aquele imóvel para fins de caráter produtivo. Então, é preciso que você demonstre a origem, né, e as características daquela posse, demonstrando para o oficial de registro que o seu cliente, na verdade, ele tem direito à usucapião extraordinária com prazo reduzido, que ela vai cair de 15 anos para 10 anos. Então, se o seu cliente tem 12 anos de posse, ele vai poder requerer essa usucapião extraordinária com prazo reduzido. Ok? Então, você precisa demonstrar na sua petição inicial esses requisitos e suas datas de ocorrências. Quando que ocorreu aquela construção, se ele tem, no caso, comprovantes de notas fiscais dos materiais que foram comprados ali para realizar aquela obra. Isso tudo é importante para demonstrar e compor o laço probatório aí para o oficial de registro entender que de fato o seu cliente já tem o direito ali. Assim, só um parênteses aqui, é importante destacar que a usucapião ela não é constitutiva, tá? Ela é simplesmente declaratória, porque de fato o direito do seu cliente já existe. Esse meio que a gente utiliza, a usucapião, por exemplo, é um meio pelo qual a gente tem acesso à formalidade daquele direito dele. Então o direito dele já está lá, ninguém tira isso. Então nós só precisamos demonstrar ao oficial de registro e ele vai formalizar através do instrumento público, que é um registro, né, de fato, aquele processamento todo, para que de fato seu cliente seja declarado como proprietário. Então, inclusive no próprio ato de registro lá no cartório de imóveis, se declara que o cliente, que a propriedade do imóvel tal foi declarada ser do fulano de tal. Então ela não é constitutiva, diferentemente das sentenças em geral, exceto no caso do usucapião, quando elas se tratam de que o juiz diz o direito, né? O juiz vai lá, sentencia e tudo. Aqui na usucapião, tanto na judicial ou extrajudicial, ela é declaratória, porque o direito do seu cliente já existe. Só precisa mesmo de uma roupagem através de um procedimento, que a lei assim o determina, para que se cumpra, né, a moralidade, a legalidade, etc., para que o seu cliente possa ser declarado como proprietário. Ok? Pessoal, seguindo aqui, estou no artigo 3º, agora inciso 3. O nome e o estado civil de todos os possuidores anteriores cujo tempo de posse foi somado ao do requerente para completar o período aquisitivo. Se eventualmente, na história que o seu cliente te conta, teve ali a venda de uma posse, e essa venda de posse foi vendida de fato através de um instrumento, você precisa declarar isso para o oficial de registro para somar as posses, inclusive para que ele possa ter o período aquisitivo. Se eventualmente um cliente que tem uma pessoa que tenha morado no imóvel há mais de 15 anos e o seu cliente chega lá e em 6 meses ele compra a posse de 15 anos. Ele pode requerer usucapião? Claro que pode. Ele vai somar aqueles 15 anos mais os 6 meses dele e a lei determina que o período mínimo para se requerer a usucapião extraordinária é 15 anos. Então ele vai ter 15 anos e 6 meses, porque ele de fato comprou a posse do anterior. Né? Não houve interrupção de posse aí. Todos os requisitos
devem ser analisados, é claro, só que o requisito temporal ele já cumpre, que ele tem mais de 15 anos de posse, ok? Então, o nome e estado civil de todos os possuidores anteriores cujo tempo de posse foi somado ao do requerente para completar o período aquisitivo. Isso aqui tudo tem que estar na sua petição inicial. Você tem que demonstrar isso para o oficial de registro, demonstrar quem que são esses posseiros anteriores, o estado civil deles, tá? O tempo de posse que foi somado, para que o oficial de registro tenha clareza do que de fato está acontecendo e possa declarar a propriedade ali de forma mais segura, ok? Inciso 4. O número da matrícula ou transcrição da área onde se encontra inserido o imóvel usucapiendo ou a informação de que não se encontra matriculado ou transcrito. Veja bem, aqui também já resolve outra pergunta que eu já recebi demais, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, que era se haveria a possibilidade de requerer usucapião de imóvel que não tem matrícula. Então, se o advogado atentamente faz uma leitura do provimento, ele se depara com esse artigo aqui, que é um dos requisitos da petição inicial do procedimento de usucapião extrajudicial, que você indique o número da matrícula na sua petição, ou de transcrição da área onde se encontra inserido o imóvel usucapiendo, ou a informação de que não se encontra matriculado ou transcrito. O próprio artigo já traz para nós que há a possibilidade de você requerer usucapião, mesmo quando o imóvel não tem matrícula ou não tem transcrição. Está entendendo isso aqui? Então, é por isso que eu senti essa necessidade de fazer essa série de lives para comentar artigo por artigo do provimento 65, para esclarecer aos colegas eventuais questionamentos que possam ter acerca do procedimento. Porque às vezes você lê isso aqui rápido, você fala assim, você lê pelo menos o artigo 3º, requerimento, petição inicial 319 CPC. Você nem olha, você fala, é igual o 319 do CPC? Então beleza, vamos lá no 319, eu vou fazer a petição igual eu faço, dos fatos, do direito e pedido. Só que esquece que existem requisitos especiais quando se trata de um procedimento administrativo de usucapião. Isso aqui quem determinou foi o CNJ. Então nós temos a obrigatoriedade de seguir isso aqui, porque o oficial de registro ele vai seguir isso aqui à risca. Ele vai te fazer uma nota devolutiva se você não completar esses requisitos aqui. Ok? Então aqui a gente amata essa questão sobre se é possível ou não o imóvel usucapiendo, se ele precisa ou não ter matrícula. De fato, não precisa. O próprio provimento traz para nós que não há essa obrigatoriedade de ter matrícula ou transcrição para que seja requerida a usucapião nessa situação. Ok? Pessoal, no inciso 5º aqui, que é o último requisito dessa petição inicial, o valor atribuído ao imóvel usucapiendo. Isso aqui, de fato, que seria o valor da causa. Né? De fato, é o que a gente já coloca aí nas nossas petições iniciais, quando se trata de processos judiciais, né? Quando envolve imóvel, é o valor atribuído do imóvel usucapiendo. Você vai colocar o valor da causa, basicamente. Tá? E, pessoal, então aqui a gente encerra esses 3 artigos. De fato, é basicamente uma introdução mesmo, só para vocês verem como que vai ser essa série de lives aqui, para a gente caminhar pelo provimento 65 do CNJ, que é o provimento que determina todo o procedimento para a usucapião extrajudicial. Reforço aqui novamente o convite para que você esteja comigo nas próximas terças-feiras, que nós iremos esgotar o provimento 65, comentando artigo por artigo e trazendo casos práticos, tá? Trazendo casos práticos tanto da minha advocacia, tanto de experiência que eu já tive no cartório de imóveis, para que você possa ter uma visão tanto da advocacia quanto do oficial de registro, do que há de determinação do cartório para que haja o processamento da usucapião. Lembrando que as lives vão acontecer da seguinte maneira: toda terça-feira será com um tema pré-determinado, e eu determinei, escolhi que seja a questão da usucapião extrajudicial, especificamente do provimento 65. A gente vai fazer toda terça-feira sobre o provimento 65, até esgotar o provimento. E todas as quintas-feiras, olha que legal, isso aqui para quem ficou até o final, para quem assistiu essa live no gravado até o final, vai ter a possibilidade de saber uma informação importante. Toda quinta-feira será uma live que eu vou chamar ainda de projeto 360 da regularização. Como é que vai funcionar? Inicialmente, eu recebo diversos comentários, dezenas mesmo de comentários no YouTube, sobre procedimentos, né, sabendo dúvidas e tudo.
Eu vou responder esses comentários aqui ao vivo para você, para te instigar a fazerem mais comentários para mim, para que eu possa trazer. Mas para quem quiser, vai ter a possibilidade de entrar ao vivo comigo e tirar dúvida de um caso prático aí seu da advocacia. Ah, eu estou com uma dúvida aqui no caso prático, você vai ter esse canal direto comigo, toda quinta-feira, às 8 horas. Nós teremos aí a possibilidade de você entrar ao vivo e fazer perguntas, a gente vai conversar, bater um papo aí sobre a sua advocacia. É a maneira como que eu achei de contribuir com a sua advocacia, trazendo de fato situações mais práticas. Porque de teoria a gente já está cheio, né, gente? Teoria de fato não vai ser legal, porque de fato você vê isso na doutrina, você acaba vendo a legislação, que é bastante teórica, só que quando se trata da prática, é diferente porque é o dia a dia, né? É o dia a dia. E assim, é claro que procedimentos de uso capião extrajudicial, eles são a nível nacional. Por exemplo, esse provimento 65 do CNJ, nós temos aí aplicabilidade em todo o território nacional. Só que nós sabemos que cada cartório de cada estado pode pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, eu já vi um estado, se eu não me engano, foi do Nordeste, foi algum estado do Nordeste, que exigia o pagamento de ITBI para fins de uso capião. Olha que absurdo, é uma lei municipal que exigia o pagamento de ITBI para uso capião. Então, assim, tem várias situações que vão ser bem complicadas e eu preciso dessa participação de vocês para que nós tenhamos aí uma abrangência maior dessa atuação nossa, tá? Então já fica o convite aqui para quem queira estar conosco aí nesses próximos meses, né? Porque vai ser bastante tempo aí para que a gente conclua essa situação. Próxima quinta-feira nós falaremos aí sobre o projeto 360 da regularização, no qual você vai ter a possibilidade de entrar ao vivo comigo, ou eu vou iniciar a transmissão respondendo perguntas que eu já tenha recebido no YouTube. Se eventualmente tiver alguém ao vivo interessado em compartilhar um caso concreto para que a gente responda ao vivo, resolva aquele caso seu ao vivo, vocês mandam a solicitação, entram ao vivo aí, a gente conclui e vai isso. E na próxima terça-feira nós iremos comentar aí o do artigo 4º, eu separei lá, mas deixa eu ver aqui se eu me recordo. É porque o artigo 4º, pessoal, ele vai falar sobre a questão dos requisitos da ata notarial, tá? Então são bastantes requisitos e eu preciso de uma aula... vai ser só sobre o artigo 4º. É isso. Na próxima transmissão, na próxima terça-feira, nós falaremos sobre o artigo 4º do provimento 65 do CNJ, que fala sobre todos os requisitos da ata notarial para fins de uso capião. Separei uma aula só para ela, só para esse artigo, que vai demorar bastante, tá? E a gente vai seguindo, com fé em Deus aí vai dar certo, a gente vai concluir esse provimento 65, porque basicamente você atuar no uso capião extrajudicial sem conhecer o provimento 65, de fato, as chances de dar errado são altíssimas, porque o próprio oficial de justiça ele trabalha com o provimento 65, adequando ao que você apresentou ele com aquilo que consta no provimento. Se você não segue o provimento, eventualmente você vai receber uma nota devolutiva e eventualmente seu procedimento vai dar errado. Então eu estou aqui exatamente para te ajudar a evitar que o seu procedimento dê errado, com essas transmissões ao vivo aqui e tudo mais. Tá certo? O Vicente está comentando aqui para oferecer prêmios para quem fica até o final. É isso aí, o pessoal só vai ficar se tiver prêmio mesmo. Será? Um dia de prática com você sobre a matéria. É isso aí, pessoal. Ó, quinta-feira é a oportunidade, hein? Quinta-feira, se vocês têm alguma dúvida aí, se vocês querem compartilhar algum caso concreto da advocacia de vocês, quinta-feira estarei à disposição para a gente conversar ao vivo e respondendo perguntas aqui. Toda terça, aula pré-determinada, quinta-feira, consultoria aí ao vivo, caso vocês queiram, e também lendo os comentários que eu já tenho recebido. Porque, pessoal, os comentários que eu já recebi, dá um livro. Se eu pegar cada comentário ali com as respostas, dá um livro. Então eu resolvi trazer isso aqui ao vivo, porque pode ser sua dúvida. Ao invés de você parar no YouTube e ficar vendo todos os comentários, eu trago ao vivo aqui, resumido em vídeo, e vai ser melhor pra gente aí. Fechou? Deixa eu só ver uma solicitação aqui que me mandaram. O Vicente mandou algumas perguntas aqui, ó. Sem matrícula, como seria mencionado o imóvel? E ele também falou, Lucas, algumas pessoas não sabem, você poderia falar sobre os critérios para entrar com o uso capião. Vicente, esses critérios vão constar do próprio provimento, tá? Os requisitos para a gente falar aí sobre o uso capião, a gente vai mencionando aí ao longo dessas sequências de lives, né? Os requisitos eles estão pré-determinados, porque assim, depende.
Porque tem os requisitos procedimentais, tem os requisitos objetivos, que de fato é o direito material, né, o que consta no Código Civil, e por aí vai indo. Você perguntou sem matrícula, como seria mencionado o imóvel? Olha, o imóvel de fato ele não existe, né? Se ele não tem matrícula, ele não existe. Nós temos aí que solicitar uma certidão, que ela chama certidão negativa de registro, lá no cartório de imóveis. Com essa certidão você vai abrir o requerimento no procedimento lá no cartório de imóveis, né? E aí o oficial de registro ele vai abrir uma matrícula específica para aquele caso. Então o fato de não haver matrícula não implica que o procedimento não vai poder seguir. Ele vai poder seguir sim. Inclusive o próprio procedimento ele serve para que haja abertura daquela matrícula, tá? Então é isso, o procedimento é esse. Você requer a solicitação da certidão lá no cartório de imóveis, que é a certidão negativa de registro, apresenta ela juntamente como se fosse uma certidão de matrícula. A questão é que você não vai mencionar um número de matrícula, você vai mencionar apenas a descrição do imóvel, lote número tal, da quadra tal, da rua tal, com tantos metros quadrados e tudo. Inclusive, a união da certidão negativa de registro juntamente com a planta e memorial descritivo vai fazer o oficial de registro entender que aquele imóvel, de fato, ele está identificado, ok? E aí o cartorário vai ter condições de verificar que aquele imóvel pertence, de fato, à circunscrição que ele é competente para estar processando. Ok? Fechou, pessoal? Pessoal, então vou estar dando por encerrada aqui a nossa aula de hoje. Caso alguém tenha algum comentário aí, o Vicente já fez um comentário, né? Caso alguém tenha algum comentário, se você está assistindo no gravado, deixa um comentário aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Instagram, que eu vou ter um prazer de responder você. E, eventualmente, a sua pergunta pode constar aí nas quintas-feiras, né? Que serão quintas-feiras de perguntas e respostas. E para mim vai ser um prazer estar te ajudando aí no procedimento do campeão. Fica o convite aqui para você acompanhar as lives de terças e quintas. E é isso. Valeu e um abraço a todos. Obrigado a todos aí pela presença.